De 2026, você que me acompanha ao vivo ou em reprise, hoje estamos aqui prontos para receber Marcelo Abelha Rodrigues, que vai contar para a gente tudo sobre a nova obra dele, Manual da Nova Lei de Licenciamento Ambiental, a Lei número 15.190 de 2025, que traz uma leitura dinâmica, didática, prática e atual do licenciamento ambiental no Brasil. Dinâmica da minha parte, porque, obviamente, já peguei a obra para entender, para conhecer e, obviamente, você consegue com ela ter uma leitura que, de fato, é muito agradável. O livro é dividido em 16 capítulos. Olha só, ele já está aqui conosco. E deixa eu convidá-lo. E é justo. Vamos tratar hoje com... Já te mandei o convite, Marcelo. Marcelo Abelha Rodrigues. Fala, querido amigo, bom dia. E aí, você tá bem? Como é que você Cara, tá? eu me renovo sempre que a gente se encontra aqui. Porque ver a sua paixão, o seu dinamismo, a sua escrita, o seu amor pelo processo civil, pelo direito ambiental, pô, me anima demais, cara. Parabéns pela nova obra e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Para mim é uma alegria sempre te ver. Eu sou um Bom, cara muito da paz, renova o meu dia aí, ó. Mas, ó, eu dei uma arrumada aqui na minha sala, né? Mas estava uma bagunça. Antes, você perguntou até agora há pouco, você, Marcelo, tá a postos aí, eu falei assim, ó, eu estava justamente guardando os livros, já estou encomendando mais coisa. Eu realmente... O que eu fiz, né? Eu já sei que você vai começar a perguntar. Já vou me antecipando as perguntas. O que acontece? Esse livro, assim como o próximo que vai sair, que já está lá rodando, que é o Manual do Código Ambiental, que sim. sem nenhum favor é a obra mais completa publicada no Brasil, do Código Florestal. Eu venho escrevendo esse livro. Eu comecei a escrever antes da lei estar pronta, né? Então, eu comecei a escrever já sabendo que essa lei, um ano atrás, ela ia a qualquer momento sair. Sim. O do Código Florestal, eu estou há 20 anos escrevendo. Uau. Então, tem muita coisa que eu deixei represada e que eu estou resgatando e que estava no meio e que eu precisava resgatar, e por razões assim de familiares meus, os filhos, todo mundo em casa e agora tendo mais tempo, né? Sim. Eu e minha esposa, basicamente, um só em casa, eu resolvi, vamos dizer assim, retomar uma série de trabalhos em curso. E nesse caso específico do licenciamento ambiental, o que acontece? As pessoas talvez não tenham a dimensão que nada no Brasil funciona sem licença. Os grandes projetos, as grandes obras, os grandes, vamos dizer assim, as atividades, obras e atividades econômicas no Brasil, elas dependem de licenciamento. Não tem como você fugir disso. Então, no meu modo de entender, esse é um trabalho que ele não deveria ser restrito aos ambientalistas. Ele deveria ser um trabalho que pudesse ser acessível até àqueles que não são da área do direito. Por quê? Porque todo empresário, toda parte de jurídico, mas não contencioso, assessoria de empresa hoje, todas elas, todos os técnicos, eles lidam com o direito ambiental e especialmente com o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é fundamental. Não tem nada hoje que você possa fazer no Brasil sem se perguntar se precisa ou não de licenciamento, como se dá esse licenciamento. E uma outra coisa que chama muita atenção, talvez até por conta de eu ser da área de processo, é de que há uma certa incompreensão, eu vou dizer assim, quando se fala de licenciamento, as pessoas esquecem que o licenciamento é um processo. Licenciamento é processo. É um processo administrativo, mas é um processo. Sim. Então, o licenciamento em si, ele não é o licenciamento que permite ou não poluir. Não é ele que concede ou desconcede, dá ou retira o direito de alguém poluir ou concede um determinado benefício do direito material ambiental. Não. Não é ele que permite a atividade degradar para depois... O licenciamento é uma lei de processo e de procedimento.
E isso é muito importante que se tenha em mente, porque vários princípios de processo se aplicam na lei de licenciamento. Por exemplo, aproveitamento dos atos processuais. Quer dizer, se o meu vizinho aqui fez um licenciamento e os estudos dele não podem ser aproveitados por meu, se é o meu vizinho, claro, nós temos que ter eficiência. Você vai ocupar o órgão ambiental de uma forma que seja. Então, assim, é necessário que se tenha uma compreensão daquilo que ela exatamente é, sem tirar e nem pôr. E a questão é, ela toca em muitos aspectos. E no Brasil, a grande. Tem falhas a lei? Óbvio que tem falhas. Nenhuma lei não tem falhas. Mas era muito necessário uma lei como essa, sabe, Léo? Porque não tinha condições mais do Brasil, e não é nenhuma crítica ao CONAMA, que é quem fazia as resoluções. Mas o Brasil, com uma dimensão continental que o Brasil tem, com uma vocação de desenvolvimento que o Brasil tem, não tem condição mais você não ter uma lei, um documento legislativo geral que viesse do representante popular. Se esse representante popular é mal escolhido ou não é escolhido, paciência, esse é quem foi votado e quem nós colocamos lá para poder nos representar. Então não tinha condições mais o Brasil, com essa dimensão continental, com variações ambientais em tantos estados, em tantos municípios, com um sistema de organização de órgãos ambientais, que é o CISNAMA, tão complexo, que nós não tivéssemos uma lei que regulasse o Que licenciamento organizasse isso, ambiental. né? Sim. Quer dizer, era necessário isso, porque o licenciamento basicamente estava em resoluções do CONAMA. O que, volto a frisar, do ponto de vista técnico, uma enorme expertise. Porém, era necessário legitimar democraticamente vamos dizer, essas regras, e muitas delas foram simplesmente absorvidas na lei de licenciamento. Muito do que estava nas resoluções CONAMA são recorta e cola na lei de licenciamento. Então, assim, longe de dizer que o CONAMA foi desvalorizado, muito do que se tinha nele se está dentro da lei. E eu acho que tira um peso do órgão na medida em que recebia críticas, às vezes, injustas em relação ao papel deliberativo dele, que era um papel determinado lá na lei de 6938, de 81, mas que hoje em dia, nós estamos falando aí de 81 para cá, mais de 40 anos, Mais de 40 anos. era necessário uma lei, não tem jeito. Assim como a gente fala, era necessário uma lei de competências ambientais? Ok, era necessário uma lei de competências, está lá, 140, e demorou muito de 2010. Então, no meu modo de entender, essa lei tem um aspecto, do ponto de vista do sistema democrático, muito importante mesmo. E todos esses aspectos são trazidos para dentro do processo democrático. Nós estamos falando de processo, então nós temos que dizer o que é um processo democrático dentro do licenciamento. O que é um processo democrático? É um processo participativo. E aí tem várias críticas. Nós temos hoje 3 ADIs e uma ADC no Supremo questionando essa lei. E eu até antecipo, eu enfrentei isso nesse livro, e antecipo as minhas opiniões a respeito de como que o Supremo, eu acho que vai julgar, a partir daquilo, de uma orientação que o Supremo vem tendo, desde o Código Florestal. Então, há uma coerência do Supremo em relação a isso. E eu acredito que algumas coisas o Supremo deva vetar, né, deva considerar inconstitucional, como, por exemplo, a permissão de não licenciamento, um autolicenciamento em situações de médio impacto. O Supremo já vem dizendo que em outros casos antes desse, então eu acredito que essa deve ser, por exemplo. Tem uma discussão interessante e que acontecia antes, era assim, no processo de licenciamento, da forma como estava, existiam agora a lei estabeleceu, existe aquela autoridade que licencia, que é o ente político responsável pelo licenciamento. Se é o município, se é a União, se é o Estado, seguindo a regra da lei complementar. Mas você tinha antes organismos que eram consultados, como, por exemplo, o FUNAI, dependendo do quanto que se impactava, e que isso tinha
ou se levava um poder decisório vinculante da opinião desses órgãos. E agora a lei, no meu modo de entender, não foi ela que inovou, a lei isso já estava na complementar 140, mas agora ela foi taxativa. Quem decide é o órgão licenciador. As autoridades não vinculantes, elas têm um papel importante, vão exercer o contraditório, vão dar os seus pareceres, vão dar suas opiniões, muitas vezes contrárias, vão ser levadas em consideração, mas a decisão final é da autoridade licenciadora. Isso também está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, mas, assim, no geral, minha opinião, a lei é boa. No geral, a lei tem defeitos, como toda lei qualquer, mas ela supre uma lacuna, para mim, fundamental. Marcelo, é sabido para mim o seu carinho, o seu apreço pelo direito processual civil, você é um dos maiores processualistas, se empenhou academicamente por isso. Eu gostaria de inovar nas nossas perguntas, no nosso ciclo de perguntas, que envolvem todos os lançamentos que temos feito de suas obras aqui. De onde vem esse apreço pelo direito ambiental? Conta para a gente um pouco dessa história. Essa é uma pergunta ótima, porque me faz lembrar assim, a minha formação. Foi o seguinte, bom, a despeito de eu sempre gostar muito de plantas e verdes e etc., sempre gostar muito da natureza, esse é um dado que contribui, mas não foi o dado decisivo. Eu, quando fui para São Paulo fazer o mestrado, eu fiz uma disciplina com o professor Nelson Nery Júnior, Nelson Nery, sim. que era responsabilidade civil. E naquela disciplina, eu acabei sendo um aluno muito aplicado e me aproximei muito do professor, muito mesmo. Tanto que eu tenho ele como uma referência até hoje de uma amizade muito grande. Então, convivi diariamente com o professor a partir daquela disciplina e com a esposa dele, que é a professora Rosa Maria Andrade Nery. E aí a Rosa, naquele momento em que eu estava na PUC, estava sendo criado um departamento, o primeiro departamento no Brasil, que era um departamento de direitos difusos, coletivos. E a professora Rosa, então, e o professor Nery eram os responsáveis por esse departamento. E nesse departamento, então, a professora Rosa abriu uma disciplina de direito ambiental. E, naturalmente, eu já tinha feito todas as disciplinas de processo e acabei fazendo as disciplinas de ambiental. E, a partir dali, acabei fazendo concurso para professor da PUC e assumi uma cadeira na graduação da PUC durante 3 ou 4 anos, em que eu dava aula de manhã de direito ambiental e de noite de processo civil, procedimentos especiais. Então, eu me aproximei muito do direito ambiental em razão disso. Aí, depois disso, não parei mais, porque foi formada a primeira Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental do Brasil. Na época, o ministro Herman, que é o maior expoente de direito ambiental do Brasil, e merecidamente, hoje o maior expoente, porque ele é profundo conhecedor, e o mais interessante, assim, esse convívio que nós tivemos lá, ele era promotor de justiça em São Paulo na época, e foi formado esse grupo, que é a Associação de Professores, e a gente trocava experiências como professores. Então, na época, o direito ambiental ele era matéria optativa nas faculdades. Então, a gente meio que construiu juntos, lá nessa associação, os currículos. As grades curriculares dos cursos. Nas grades curriculares. E aí, isso foi um processo lento, gradual, e eu acredito, assim, a importância do ministro Herman como sendo uma das peças fundamentais dessa mola. Ele, como professor mesmo, ele organizava um evento em São Paulo chamado pelo Instituto do Planeta Verde. Até hoje esses eventos acontecem. É um evento de enorme importância e naquele estilo mesmo do próprio ministro, que é um evento sem lucros, sem fins lucrativos, todo mundo com seu esforço. Pragmático. E uma preocupação genuinamente voltada à defesa do meio ambiente, né? Isso está dentro. Quem conversa 10 minutos com ele percebe o quanto que ele projeta essa alegria de defesa do meio ambiente. Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça é um dos
das cortes supremas do mundo, onde o direito ambiental é mais desenvolvido e graças a isso ao trabalho que Ao ele faz. trabalho Então, dele. ele fez esse trabalho não só, obviamente, comigo, mas com todos os professores que faziam parte desse grupo de professores que, então, começavam a lecionar no Brasil no direito ambiental. Claro, antes disso, tinham aqueles professores que os influenciou, inclusive, né? Que era o professor Diogo Figueiredo Neto, do Rio, tinha o professor Paulo Afonso Leme Machado, que ainda está vivo e vivíssimo Sim. e publica, e é um dos responsáveis, inclusive, pelo 225 da Constituição Federal. Tem o professor Ed Milaré, né, que era egresso da parte era curador do meio ambiente na época da Lei de Ação Civil Pública e também seguiu, um grande amigo também. Então, todos esses professores antes, mas eu digo assim, esse pontapé, essa projeção dos professores de direito ambiental se deu muito por conta desse movimento Sim, que que eu acho aconteceu. que foi fundamental para todos hoje, para o direito ambiental deixar de ser uma disciplina optativa e esse engajamento mesmo, né? Então, assim, para mim, realmente, esse momento da minha vida foi um momento muito importante, porque aí depois que você começa a estudar, você não consegue mais parar. Eu, pelo menos, sou assim, me apaixonei pela disciplina e até hoje tenho como referência os votos, né, do ministro, porque ele quase não escreve, e aí o que ele escreve basicamente estão Está nos votos, então, nos votos dele. Mas assim, ele interessante. foi, eu o reputo como sendo um personagem na história do direito ambiental brasileiro fundamental para esse. Alguém pode dizer assim, mas isso já ia acontecer mesmo, porque no Brasil. Bom, se isso ia acontecer ou não ia acontecer, eu acho que esse personagem que conseguiu aglutinar em torno de um ideal, que é o ideal da disciplina do direito ambiental, essa preocupação genuína, acadêmica, isso eu acredito muito ao papel que ele exerceu desde essa época lá, e embora distante, né, na condição da carreira que ele seguiu, embora distante, ele não perde essa conexão com o direito ambiental, e isso fica muito evidente nas atividades que ele exerce, inclusive dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu diria que ele é o grande Grande responsável por nós responsável, um direito ambiental tão evoluído como foi. desenvolvido. E, para mim, especificamente, foi um personagem que, junto com a professora Rosa e com o professor Nery, inclusive eram amigos, porque eles eram colegas do MP, todos três, foram esses três personagens que foram decisivos na escolha dos meus caminhos no direito ambiental. Magnífico. E, Marcelo, essa paixão que lhe guiou, graças a essa experiência que você teve ao lado desses três elementos acadêmicos super relevantes para o direito nacional, eu queria que você também tentasse inspirar aqueles que nos ouvem aqui, advogados que estão distantes dos grandes centros, mas que muitas vezes encontram causas ambientais relacionadas ao licenciamento como uma forma de ter uma primeira ação ou uma grande ação, porque, bem como você disse, nenhuma obra, ainda que ela seja municipal, que ela seja privada, ela não caminha sem o devido licenciamento ambiental. Então, eu queria que você, por meio dessa sua análise da nova lei de licenciamento ambiental, inspirasse esses advogados a ter no livro um material prático. Olha, com o livro você vai conseguir, por exemplo, aí. Sim. Uma coisa que eu acho importante, Léo, e aí dentro dessa pergunta que você fez, é o seguinte: já se foi há muito tempo aquela noção de direito ambiental não é dogmático. Direito ambiental é e muito dogmático. Total, né? Não é discurso, não é, no sentido pejorativo, filosofar. Direito ambiental não é para ficar falando sobre teorias filosóficas de antropocentrismo ou não, enfim. Não que isso não possa ser dito, mas eu quero dizer o seguinte: tem muita disciplina e muita matéria e muito texto e muita coisa para se ler, tem regras dogmáticas que precisam ser seguidas e cumpridas, ou seja, e talvez seja um dos mais difíceis porque é uma profusão de regras em razão das competências serem comuns na medida em que você tem a competência concorrente para legislar. O que me parece importante existe uma máxima no direito ambiental que me parece óbvia, que é prevenir do que remediar, né?
E daí, esse é um dos princípios fundamentais do direito ambiental. E a advocacia tem que passar por isso. Então, não adianta, é muito mais fácil você advogar prevenindo do que você advogar depois de acontecido o dano ou depois de acontecido o ilícito danoso. Então, é possível você fazer consultorias em matéria ambiental? É um trabalho que vem lento, mas as empresas já perceberam que isso é muito menos custoso do que o inverso. Quando você tem uma situação danosa ao meio ambiente, normalmente junto vem a reboque. Sanção administrativa, sanção penal e sanção civil, que é o livro que você mostrou aí atrás, Tríplice Responsabilidade. Então, e aí, os valores são muito altos, o custo é muito elevado, de forma que é muito mais fácil você prestar uma assessoria preventiva, e essa assessoria preventiva significa dentro da perspectiva de vou iniciar um projeto, eu preciso de advogado ambiental para poder me direcionar, para saber o que eu posso, o que eu não posso. Isso me parece um campo importantíssimo, né? Até mesmo consultando sobre licenciamento, que isso é fundamental. Dentro do licenciamento, a mesma coisa. Então, dentro do licenciamento, a possibilidade de discutir, de participar, por exemplo, modificando condicionantes, sugerindo outras condicionantes ambiental, buscando a máxima da maior efetividade e menor onerosidade dentro do direito ambiental, buscando a correção da fonte, isso é perfeitamente possível e um advogado, uma pessoa que tenha conhecimento jurídico em matéria ambiental, vai poder oferecer caminhos que aquele que efetivamente não os tem. Então, o processo administrativo de licenciamento é um mar de atuações. Então, é um caminho de atuações. E na minha leitura, preventivamente é muito melhor. Repressivamente, existem, e aí mistura não apenas o direito ambiental material, mas o direito processual. Porque, não raramente, o que a gente assiste é que muitas e muitas penalidades ambientais e muitas regras de procedimento de licenciamento não são atendidas. E aí, na presença de um advogado que acompanhe para e passo, ou esses erros eles não vão acontecer, ou esses erros podem ser corrigidos dentro do próprio licenciamento. Então, eu dou muitos pareceres aqui, onde você vai encontrar situações em que já aconteceu o problema, e eu vejo que se lá no licenciamento tivesse sido colocado isso, ou tivesse sido previsto isso, automaticamente você não teria as consequências danosas que eventualmente vieram a acontecer. Então, é um campo muito aberto e eu acho para a advocacia preventiva. Muitas coisas, por exemplo, como aquilo que a gente fala em negócios jurídicos processuais, no processo civil, nas ações civis públicas, etc., os negócios jurídicos processuais eles podem ser feitos no licenciamento, de forma a estabelecer, por exemplo, olha, se vier a acontecer algum tipo de questão, discussão sobre danos ambientais desse licenciamento, nós podemos estabelecer um determinado perito, uma regra de perícia. Uma regra, sim. Isso tudo pode ser colocado no licenciamento. Então, interessante. Você trabalhar o licenciamento como processo, enxergar o licenciamento como um processo, onde tem que ter motivação, onde tem que ter contraditório, onde tem que ter devido processo, onde tem que ter, não pode ter surpresa, onde tem que ter transparência, onde tem que ter participação, onde tem que ter fair play. Isso é muito importante, né? Ninguém pode chegar com uma surpresa para ninguém. Então, todos esses, você entender medidas cautelares, medidas que podem ser... Esses dias mesmo apareceu aqui um caso onde, em decorrência de uma licença de instalação, surgiu um fato que não foi previsto na licença e que era um fato. E aí, como lidar com essa situação? Eu reabro o licenciamento, eu trago essa informação. Como eu devo trazer essa informação para a administração pública, se isso não estava ali previsto? Então, existem possibilidades dentro do licenciamento para os operadores do direito como um todo.
Eu acho que é muito pouco explorado isso, inclusive. Magnífico. Marcelo, o livro traz 16 capítulos que vão desde uma introdução que você faz, passando pela o histórico do licenciamento no Brasil, e aí o processo legislativo. Mas eu queria que, em razão do tempo, e considerando que qualquer um dos nossos ouvintes aqui podem baixar a degustação do livro no site da Foco e comprá-lo depois com seu cupom de desconto que já está aqui, que é o Marcelo Abelha 20, eu queria que você pensasse algum dos capítulos, falou, Léo, esse capítulo aqui guarda especial relação com o trabalho do advogado, porque justamente a parte procedimental, ou não, se esse advogado ele não souber a parte conceitual, ele nada vai saber com a parte procedimental. Eu queria que você desse o pulo do gato em cima da obra para gente. Assim, eu tenho isso sou eu, tá? Eu não consigo adentrar na compreensão de um instituto se eu não for atrás de como aquilo surgiu. Para mim, é fundamental para que eu possa vivenciar um instituto que eu estou lendo, que eu saiba exatamente por que aquilo é daquele jeito. E se eu fosse começar o livro agora, eu não deixaria de ler vamos dizer assim, a confusão política que foi para entender o que se tem na lei. É divertido, é engraçado, ela vamos dizer assim, é curioso, porque a gente vê como que a política ela interfere naquilo que está na lei. Né? Nossa. Então, essa lei foi uma lei especialmente problemática para surgir, porque envolve justamente interesses econômicos, né, especialmente interesses que são, vamos dizer assim, limitados pelo licenciamento. Então você vai ver uma briga política do legislativo com o executivo. Eu faço questão de trazer isso com o maior respeito, mas é do jogo democrático, mas ele é muito importante para a gente entender as escolhas que estão na lei. Feito isso, eu iria para a parte que trata dos tipos de licenciamento. Eu acho que aí você consegue ter um panorama dentro da nova formatação, vamos dizer assim, estabelecida pelo legislador. Mas eu não abriria mão de ler a parte inicial, que me parece fundamental para entender, olha, em que eu estou pisando, né? Sobre exatamente o que isso... E tem uma proposta que eu desenvolvo aí, que é na parte conceitual, que é de que o licenciamento ele está ligado a uma ideia ele não está ligado a uma ideia necessariamente de impacto. Ele está ligado à ideia de titularidade do bem ambiental. O bem ambiental pertence ao povo. Todas as vezes que alguém vai dar uma utilidade a um bem que pertence ao povo, cuja função natural desse bem é servir ao equilíbrio ecológico e a sadia qualidade de vida, essa é a função natural. A função natural da água, a função natural do solo, a função natural dos microbens e do equilíbrio ecológico é proteger, reger e absorver todas as formas de vida. Essa é a função natural. Se eu vou dar uma função econômica, que é legítima, se eu vou dar uma função cultural, que é legítima, se eu vou usar a água do rio para navegar, se eu vou usar a água do lençol freático para fazer cerveja, se eu vou... Enfim, se eu vou usar um bem ambiental e vou dar uma função econômica a ele, eu tenho que perguntar para o dono. Sim. Eu não posso pegar esse carrinho lindo que está aí atrás de você e pedir emprestado. Eu não posso pegar esse carrinho amarelo, que parece um Porsche, e não posso chegar e simplesmente pegar sem pedir licença, porque ele é seu. Sim. Ele tem uma função que é servir para você contemplar quando você entra na sua sala. Eu não posso pegar esse carrinho e dar uma função diferente da dele sem te pedir. E a leitura do direito do licenciamento parte muito por isso, que é o uso comum. Para que serve o meio ambiente? Para o uso comum do povo. Para o uso comum do povo. Se eu vou fazer um uso incomum, que é o uso econômico, é um uso que não é para o povo, mas é para alguns, eu vou dar utilidade privada a esse bem, eu não posso fazer isso sem pedir licença. Você me dá licença? A ideia da licença ela não está atrelada necessariamente ao impacto.
ela está atrelada basicamente ao uso em comum. Só que esse uso em comum, naturalmente, quase sempre causa impacto. E aí, na medida em que causa impacto, dentro do licenciamento, você tem, então, todas as análises, estudos, avaliações que identificam antes o impacto que pode vir depois. É preciso isso? Não é, porque uma coisa é você fazer um estudo em laboratório, outra coisa é quando a empresa está lá. Por isso é que existe as técnicas de prevenção para evitar o que virá, mas nem sempre essas técnicas funcionam, e aí vem as responsabilizações, e às vezes tríplice responsabilização. Então, a ideia de licenciamento é uma ideia muito mais larga do que simplesmente vincular a ideia de impacto. É a titularidade. Eu preciso pedir para o dono. E o dono vai dizer em que circunstâncias isso pode ser utilizado. Como o dono não tem como falar, que é o povo, fala através do poder público. O poder público competente, que é a União, ou é o Estado, ou o município, segundo a repartição de competências para licenciamento. E aí, nesse processo de licenciar para alguém, é que vem esse arsenal de técnicas, que vem essas participações, a chance de falar, as condicionantes, em que condições, ou então vai dizer assim, olha, não dá, não pode, porque isso aqui é insuportável para o uso comum. O uso comum não concilia com Não isso. concilia com esse uso que você está querendo dar para essa. E aí você vai negar o licenciamento, né? Então, Muito bom. essa é a ideia. Meu querido amigo, eu adoro estar com você. Eu falo que são lives, não são aulas, mini aulas, que a gente vai agregando conhecimento e melhorando o nosso repertório. As palavras de encerramento desse encontro em torno do lançamento da obra do Manual da Nova Lei de Licenciamento Ambiental são suas, meu amigo. Eu, mais uma vez, agradeço a você, a Roberta, a Cecília, que são as pessoas que eu me comunico diariamente. É uma parceria que não tem fim. E estou muito feliz com a editora, estou muito feliz com os trabalhos, estou muito feliz, me sinto realmente em casa. E me sinto, assim, com a sensação de informação com qualidade. Então, todos esses trabalhos são muito sérios, são muito frutos de muita dedicação, pesquisa, são anos e anos aí de estudo, de trabalho, e esse é mais um trabalho que ele foi um pouco mais, vamos dizer assim, contemporâneo à lei, justamente pela necessidade de que as pessoas pudessem estar up-to-date, vamos dizer assim, em razão dessa grande transformação. Por isso foi um livro mais fininho, mas o fato de ser fininho não significa nada. Às vezes até mais fácil. Ele é mais curto, mas é mais realmente um manual. É para você... preciso resolver uma situação imediata e esse livro está aí. Enfim. Muito bom. Querido amigo, muito obrigado. Desejando você. Que nos reencontremos muito em breve com o lançamento da nova obra, Isso. já no prelo. Eu desejo Isso. sucesso ao Manual da Nova Lei de Licenciamento Ambiental, que venham novas edições também. E para aqueles que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Valeu, Marcelo. Um abração, fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.